Marcos 1, 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua graça infinita, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor. Queremos, ó Deus, nos colocar na tua presença como famintos, sedentos de ti, Senhor. Queremos que a sua presença, Senhor, nos toque nessa noite e que o Senhor fale ao nosso coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és querido, tu és amado por nós. Espírito Santo, vem e nos convence, nos conduza a toda a verdade. E em nome de Jesus Cristo, nós agora declaramos que todo espírito maligno contrário à palavra de Deus seja amarrado agora, impossibilitado de agir, em nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração agora esteja pronto para receber o que o Senhor preparou, seja como uma esponja que absorva o melhor do Senhor, e que não seja uma palavra teórica em nossa vida, Pai, mas que seja algo prático, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Eu queria falar um pouco sobre a vocação de discípulos. A gente tem falado muito sobre ser crente, né? E a Bíblia fala que crente até o diabo é. Então ser crente hoje, em nossos dias, tem sido uma coisa muito fácil. As pessoas vão à igreja, recebem uma oração, e assim vivem as suas vidas da mesma forma. Mas ser discípulo de Cristo implica em uma mudança, implica em rupturas com a sociedade, com o meio de vida que nós vivemos, implica em deixar algumas coisas para trás que às vezes você gosta, implica em uma mudança de vida e implica também em dar frutos. E quando se fala em ser discípulos, esse texto é um texto maravilhoso que nos faz refletir. Quando a gente olha para esse texto e a gente vê esses 4 discípulos de Jesus, que se tornaram discípulos, esses 4 homens pescadores, a gente pensa assim, que Jesus apenas passou por eles e fez um convite: vocês vão ser meus pescadores de homens, e assim, ponto final. Mas quando você lê alguns outros textos dos outros evangelhos, você descobre que Jesus já vinha trabalhando o coração desses discípulos. Em primeiro lugar, nós vemos que lá no Evangelho de João, fala que André, irmão de Pedro, ele era um dos discípulos de João Batista. E ele andava com João Batista, era alguém que estava já à procura de alguma coisa, era alguém que tinha sede do sobrenatural, das coisas de Deus. E ele via João Batista, como todos viam João Batista, como um grande profeta, por alguém que vinha dos céus, alguém que foi enviado por Deus. E ele começou a andar com João Batista, até o dia que João Batista apontou, passando Jesus assim por meio deles, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus. E André ficou impressionado com aquilo, deve ter olhado para João, se esse é o Cordeiro, então tudo que eu aprendi aqui foi bênção, foi maravilhoso, muito obrigado por tudo que você me ensinou, mas eu vou seguir o Cordeiro. E a Bíblia fala que André chamou seu irmão Pedro, e os dois caminharam juntos. Primeiro ele pergunta para Jesus: onde você mora? E Jesus fala assim: vem ver. Aí André chama Pedro, e os dois passam uma tarde com Jesus. Provavelmente tomam um lanche com Jesus, comem com Jesus, passam alguns momentos. Jesus começa a incendiar o coração desses dois pescadores, falando de um reino espiritual, de um reino sobrenatural. Começa a falar do reino das trevas, que precisa ser invadido, ser tirado aquelas pessoas de lá, através do poder transformador do Evangelho. Ele começa a encher o coração desses dois homens. E aí, mas aquilo ainda não aqueceu o coração, porque às vezes quando a gente ouve a palavra de Deus, a palavra tem que queimar o nosso coração, tem que tocar a nossa vida, tem que transformar e impactar a nossa vida, mas não impactou aquele momento ainda. Mas aí eu vejo como um complô de Deus, e esse complô de Deus foi o complô de Deus que alcançou você, de uma forma sobrenatural, porque você está aqui, talvez tenha passado por algumas coincidências, entre aspas, para que você pudesse estar aqui. Talvez você tenha passado pelo espiritismo, talvez você tenha passado por tantas outras coisas que o mundo ofereceu, e que foram adubos na sua vida. E está aí o complô de Deus, aquele jeito de Deus de alcançar você, de ir atrás de você, de estar no encalço de você. Jesus, ele estabelece o seu quartel-general, estabelece-se ali em Cafarnaum.
E Cafarnaum era o centro da pesca do momento, na região da Galileia. E Jesus, andando por ali, estava um momento em que ele tinha passado um dia anterior, curando, expulsando demônios, fazendo sinais, operando milagres, maravilhas. Jesus estando ali com eles, e Jesus, no dia seguinte, quando ele volta, encontra uma grande multidão de pessoas enfermas, de pessoas necessitadas, que Jesus os tocasse. E aí quando ele chega na região da praia, na beira-mar, aquela multidão vai premindo, empurrando Jesus. E a praia da Galileia, de Cafarnaum, é uma praia muito pedregosa, cheia de pedras. Então Jesus começou a pisar, até que a hora que começou a molhar os seus pés, ele olha para trás, ele vê vindo ali, quem? Pedro e André, com seu barco. E eles tinham vindo, trabalhado na madrugada, a noite inteira, não pescaram nada, estavam ali para limpar as suas redes. E ele pede licença para esses daí, vocês me emprestam esse barco um pouquinho. E sobe no barco desses dois homens. E começa a pregar da sua palavra, falar do seu amor, da sua bondade, falar do plano de Deus, falar coisas que começaram a incendiar. E ali, André e Pedro, ouvindo aquela mensagem de Jesus. E aí quando ele acabou de pregar, ele fala assim para ele, olha, agora vocês pegam um barco, lança ao largo, lança do lado direito aqui, que vocês vão pescar. Ora, Jesus estava falando para um pescador experiente, pescadores que conheciam com a palma da mão aquele mar da Galileia, sabiam que aquela noite não era uma noite de peixe, não era uma noite de pesca. Eles falam assim, olha, nós pescamos, trabalhamos, suamos a camisa, fizemos tudo o que tinha que fazer, mas essa noite, não é lua para peixe. Mas sob a tua palavra nós vamos fazer isso. E a Bíblia fala que eles obedeceram, lançaram a rede ao mar, e quando eles lançaram, vinha tanto peixe, que eles chamaram os outros, provavelmente tem um chamado Tiago e João, venham nos ajudar nessa pesca, puxando, e eles ficaram maravilhados, porque Jesus enviou naquele momento um cardume imenso de peixes. E aí quando eles trazem aqueles peixes, Pedro é impactado ali, impactado pela palavra e o poder do Senhor. Ele fala assim, arreda de mim, porque eu sou pecador. Impactado pela santidade de Deus, pelo poder de Deus, e a vida dele foi transformada. Então quando Jesus faz um apelo, você quer ser pescador de homens? Você quer ter uma vida mudada e diferente? Siga-me. E aí, ele olha para o mar já ficou pequeno para ele. Agora não são mais peixes, o mar agora é o mundo. Os peixes agora não são mais peixes, são pessoas, são seres humanos, carentes, sedentos, em que ele tinha que pescar. E eu queria fazer alguma análise aqui com você. O que Jesus viu nesses homens? Quem são esses homens, essas mulheres são convocados por Jesus a seguir, a serem discípulos. Que essa é a nossa convocação, é isso o chamado de Deus para as nossas vidas, sermos discípulos dele, seguidores de Cristo. E aquele que segue a Cristo, ele é diferente, ele é impactado pela santidade de Deus, é transformado e faz a diferença numa sociedade. Em primeiro lugar, eles são alvo da intensa observação do Senhor. Amém? Olha só no verso 16. No verso 16 diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Agora verso 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João. Eu quero dizer para você nessa noite, que você é alvo da observação, do olhar atento de Jesus. Amém? Jesus sempre está nos olhando. Jesus sabe o que está acontecendo no seu coração. Amém? A Bíblia fala do cego de nascença que andava e que estava num lugar parado, e diz assim que caminhando Jesus viu um cego de nascença, e ele leva aqueles discípulos a pensarem, e os discípulos começam a perguntar para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? Mas Jesus teve que ver, porque um cego não podia ver, mas ele foi visto por Jesus. E quando nós olhamos para essa situação, nós fomos alvo desse amor maravilhoso, desse alcance de Jesus, e ele sabe como pegar você. Ele sabe como alcançar o teu coração, ele sabe como atingir a tua alma e a tua vida. Amém? Se você está aqui nessa noite, porque foi um propósito de Deus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, saiba que Jesus já está te vendo. Ele está trazendo oportunidades na sua vida, causando oportunidades para impactar o seu coração, para transformar a sua vida. E você não está aqui porque foi fulano ou ciclano que te convidou. Você está aqui porque o Senhor te trouxe, Jesus te trouxe aqui nesta noite. Ele tem um plano na nossa vida. Quando Ele olha para nós, Ele vê um potencial em cada um.
ainda que você tenha ouvido tantas palavras contrárias, ainda que você tenha sido amaldiçoado por alguém, por seus pais, Ele vê potencial em você. Ele vê um potencial transformador, e Ele vê em você um grande discípulo, alguém que vai dar muito fruto para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, Jesus vê. Mas olha assim, mas o que Jesus viu nesses homens? Eles eram homens rudes, não eram religiosos, não eram pessoas especiais, não eram filhos de rabinos. Eles eram apenas homens trabalhadores, tinham mão calejada, eram pescadores, homens talvez de pouca cultura, mas ele viu esses homens, o potencial transformador. E você às vezes fica se menosprezando, quando eu entro em estágio daquele autocomiseração, eu não sei, eu não posso, eu não sei fazer, eu não consigo, eu não sei pregar. Meu irmão, abra a tua boca, você vai se impressionar com o que o Espírito Santo vai fazer através da sua vida. Seja cheio do Espírito Santo e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Apesar de você não ser nenhum teólogo, apesar de você não conhecer nada profundamente, Deus vai te usar. Fale o seu testemunho, fale aquilo que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. A segunda característica, irmãos, é que eles eram totalmente envolvidos com a sua vocação. Amém? Eles eram homens ocupados. O texto fala que eles trabalharam noite inteira, não eram pessoas ociosas. Eu sempre ouvi desde criança assim que Deus não chama ninguém desocupado. E às vezes a gente tem aquela visão errada, né? Esse camarada aqui fez isso, fez aquilo, não deu certo na profissão tal, fez faculdade e parou, fez aquilo outro. Quem sabe ele vai ser um missionário. Não, meu irmão. Deus chama a gente ocupada. É você, meu irmão, que diz assim, eu não tenho tempo, eu trabalho de manhã, de tarde. É você que Deus quer. É você que está ocupado com a profissão, com o estudo, é você que Deus ama, que Deus quer para a sua obra, porque Ele vê o potencial, a capacidade, você é capaz de assumir responsabilidades, você vai muito longe. Amém? Eu lembro uma vez alguém pregando sobre missões, e esse pastor estava falando que ele tinha na igreja lá um rapaz, que chegou para ele, pastor, eu tive uma visão de missões maravilhosa, né? E eu já contei isso aqui, talvez alguns ainda lembrem, muitos não, mas ele disse assim, eu vi uma visão, e eram 3 letras, e era VPB, e eu interpretei, pastor, vá para a Bolívia. Aí o pastor ficou assim, puxa, esse menino já tem um chamado e tal, né? Você está preparado e tal. Aí o pastor falou assim para ele, vem, meu irmão, faz o seguinte, hoje é domingo, amanhã de manhã eu quero você aqui na igreja, eu quero dar umas tarefas para você. E aí ele chegou de manhã, todo empolgado e tal, e o pastor falou assim para ele, eu quero que você faça uma visita para fulano, eu quero que você vá no hospital visitar ciclano, e deu algumas tarefas para ele. Segunda-feira, e amanhã você volte aqui com a tarefa cumprida e tal. Quando chegou na terça-feira, sumiu o irmão. Terça, quarta, quinta, aí passou uns 3 meses lá, teve uma outra conferência na igreja, e ele chegou num pastor, pastor, o que é? Como é que é, pastor? O senhor está inibindo a minha chamada, e começou a dar uma intimada no pastor, na área missionária e tal, eu tenho uma chamada para a Bolívia. Aí o pastor falou assim para ele, meu irmão, vem cá, Deus me deu a interpretação do VPB. Ele falou assim, o que quer dizer, pastor? Vá plantar batatas. Deus não chama ninguém ocioso. Deus quer você que está aqui nessa noite. Eu lembro um dia, uma irmã veio conversar comigo, que ela estava trabalhando em 3 períodos. Eu falei assim, minha irmã, você vai morrer. Pastor, mas é que eu comprei um carro, eu preciso pagar esse carro. Eu não tenho condição de vir no culto da manhã, no culto da noite, eu tenho que trabalhar muito. Trabalho no shopping, ela entrava às 10 horas da manhã e saía às 10 da noite, 11 horas da noite. Você vai morrer assim, isso não é vida. Às vezes, irmãos, a gente tem que puxar o freio, né? Tem que pagar a conta. Eu falei para ela, entrega o carro, irmã. Entrega esse carro. Quem sabe Deus vai te dar uma oportunidade melhor de comprar mais na frente. Envolvidos com a profissão, envolvidos com a vocação. Segundo lugar, eram pessoas que ambicionavam o reino de Deus. Amém? Nós temos que ter algumas ambições, irmãos. Nós temos que ter, todo mundo tem que ter um quê de ambição. Não para ser alguém que só pensa em dinheiro, não, Deus deu essa força em nosso coração, e a Bíblia fala assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Então a força é nossa, a força vem de Deus, mas quem faz, e quem corre atrás, e quem faz sou eu, e é você. Se você vive uma vida acomodada, tudo tem um preço. Você quer uma profissão melhor, você vai ter que estudar à noite, você vai ter que fazer sacrifícios,
Você vai ter que ter um custo financeiro para alcançar uma profissão melhor. Deus quer que você melhore o seu padrão de vida, é a vontade de Deus. E quando você sentir que não tem força, Senhor, me dá força que eu quero melhorar o padrão de vida. Então, irmãos, Deus olhou para esses homens, que esses homens eram homens que ambicionavam, não ambicionavam a coisa material, mas o reino de Deus. A gente vê, irmãos, quando a gente olha para Tiago e João, eles tinham empregados. Ter empregados e ter barcos, eram que esses homens eram empresários bem-sucedidos. E apesar disso, de serem empresários, eles abandonaram, deixaram aquilo para o reino de Deus, para algo muito maior. Eu não estou incitando ninguém a deixar o seu emprego. Você pode ser dentro do seu lugar local de trabalho, alguém que ambiciona o reino de Deus e fez assim, eu vou ganhar todo mundo aqui no meu trabalho para a glória do Senhor. Amém? Deus me plantou aqui, e aqui eu vou dar fruto. A pastora Tânia sempre fala isso, se você não dá fruto aqui, você não vai dar fruto em lugar nenhum no mundo. Se você não dá fruto ali no seu trabalho e na sua família, você não vai dar fruto em lugar nenhum. Amém? Deus tem chamado você para o discipulado, para trabalhar, e você tem que ter essa ambição, a ambição do reino de Deus. E o texto fala, irmãos, que eles declararam assim, achamos o Messias, achamos o reino de Deus. Então, irmãos, pense nisso, essa ambição, essa fome, esse desejo de Deus, das coisas de Deus, tem que acontecer em nosso coração. Em terceiro lugar, a terceira característica que nós temos aqui, é que eles eram homens cheios de sede de mudança. Achamos o reino de Deus, foi a exclamação desses homens. Irmãos, quando a gente olha para a situação que nós estamos vivendo, e a situação que esses homens viviam naqueles dias, Israel estava debaixo de um jugo romano. Israel estava vivendo um momento triste da sua história. Eles não eram donos do seu nariz. Apesar de serem empresários, eles estavam vivendo, eles não tinham nem reconhecimento como nação, eles estavam precisando de uma mudança. Eles queriam ver uma mudança. E eu penso, irmãos, que nós como cristãos, nós também queremos ver isso. E se nós como cristãos fôssemos unidos, nós tivéssemos esse desejo em nosso coração, o Brasil teria mudado há muito tempo, porque o crescimento evangélico é algo tão tremendo, tão fantástico, mas o evangélico não é unido. Amém? Nós temos que entender que nós precisamos mudar isso, nós temos que ter essa sede, nós queremos ver o Brasil melhor, alcançado para o reino de Deus. E hoje, irmãos, a mensagem que a gente quer ouvir, muitas vezes não é a mensagem que Deus quer falar conosco. Nós queremos ouvir falar de prosperidade. Pastor, fala sobre cura, fala sobre esperança. Eu entendo que toda mensagem lá tem que ter esse quê de esperança, tem que despertar esperança em nós, esperança de um Deus poderoso, que nos ama, que nos sustenta. E a gente, se nós, por exemplo, esse ano que vem vai ser um ano de política, ano de eleições aqui em São Vicente, e a gente não gosta muito de falar sobre isso, mas temos que falar. Irmãos, se a igreja fosse uma igreja unida, falasse assim, esse é corrupto, apesar de ser cristão, é corrupto, eu não voto nele. Todo mundo falasse isso, irmãos, não entrava mais, a gente mudaria o Brasil. E se nós estamos vendo, irmãos, o que está acontecendo na nossa nação, é culpa porque nós votamos errado. Nós votamos errado. E nós temos que pedir perdão para Deus mudar. E se nós vemos algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, a seca em São Paulo, irmãos, isso tem que trazer em nós esse incômodo de uma mudança. De a gente chegar lá, vamos lá na cantareira, vamos dobrar o nosso joelho, vamos pedir perdão para Deus, vamos pedir chuva para esse lugar. Amém, amados? Nós temos que entender que nós podemos mudar uma cidade, podemos mudar uma situação histórica, quando nós clamamos a Deus, tem que causar incômodo o que está acontecendo de errado aqui. Eu sempre, quando eu assisto o jornal pela manhã, eu vejo lá, foi apreendida uma grande quantidade de drogas em tal lugar. Eu louvo a Deus, porque eu sei que isso é resposta de oração. Senhor, eu tenho orado todos os dias, Senhor, que esse crime organizado dessa cidade seja desfeito, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus, Senhor, eu sei que isso é uma resposta de oração. Eu lembro um dia que foi apreendida uma grande quantidade de drogas de um caminhão na Via Dutra, e aí esse caminhão ia vir para a Baixada Santista. Depois que descobriram, o destino dele era a Baixada Santista, era abastecer a zona de crime em nossa cidade. Nós temos que orar, irmãos, nós temos que ter esse instinto, essa vontade, esse desejo de mudança, tem que haver esse incômodo em nosso coração, em nome de Jesus. Eu, quando morava em São José do Rio Preto, eu lembro que um dia eu
eu estava assim à tarde em casa, e eu vi a vizinha da frente com uma mangueira lavando a sala, as paredes, jogando água para todo lado, né? Eu perguntei assim para ela, por que você faz isso? Lavando, eu nunca vi ninguém lavar sala, lavar com mangueira. Ela falou para mim, eu tenho rinite. E a rinite, sempre quando chega essa época, era a época entre agosto até novembro, não chove. Ela falou assim, não chove nessa época. E eu falei assim para ela, mas o que acontece? Ela falou, me falta o ar, eu preciso que fique mais úmido as paredes para isso acontecer. Aí eu falei assim, ela sabia que eu era pastor, né? Eu falei assim para ela, eu vou orar e para Deus mandar uma chuva. Aí ela virou para mim e deu risada. Que essa época não chove, não chove. E eu lembro que aquela noite, era uma noite assim um pouco quente, seco, lá o ar, quando fica seco, arde até para respirar, né? Era uma época assim bem de seca. Eu acordei de madrugada, era umas 2h pouco da manhã, eu saí do quarto e fui para a sala. E eu fiquei andando e orando na sala. Senhor, o Senhor é Deus maravilhoso e tal, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Senhor, envia uma chuva aqui nesse lugar, nessa cidade. Mostra que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. E aí tinha até esquecido que tinha orado isso, comecei a orar e orar, fiquei louvando a Deus, agradecendo a Deus. Quando eu olhei no relógio, era 5 horas da manhã. Aí eu falei, eu vou dormir porque eu tinha que levar meus filhos, eu saía mais ou menos 7:20 da manhã, e aí depois eu ia para a igreja orar. E aí, irmãos, quando eu acordei para ir levar meus filhos na escola, estava um temporal, que eu nunca tinha visto aquilo ali. E aquele temporal, eu falei assim, não, mas isso não é chuva, não é época de chuva. Sabe, irmãos, quando você está num lugar, e você crê num Deus poderoso, Deus muda aquele lugar por sua causa. A Bíblia fala assim, que você vai para um lugar árido, você faz dele um manancial. Eu lembro um dia que uns irmãos da igreja falaram assim, pastor, depois que o senhor veio morar para cá, o clima daqui mudou. Eu lembro que o pastor Tony levou uma banda daqui para lá, para tocar lá na igreja, e o baterista era o Niel, que hoje está na nossa igreja lá da Vila Margarida, e o Niel esqueceu de levar calça, né? Estava só de bermuda, esqueceu. Eu esqueci, como é que eu vou lá na igreja tocar? Aí o pastor Tony falou assim para ele, não se preocupa, que lá é muito quente, você não vai nem sentir falta. Sabe o que aconteceu naquele dia? Estava 5 graus lá em São José do Rio Preto. E os irmãos falaram assim, pastor, depois que o senhor veio morar para cá, mudou a temperatura, mudou o clima dessa cidade, porque quando a gente ora, irmãos, as coisas acontecem. O pastor Nilton sempre conta a história que nós tivemos a primeira viagem missionária em Elísio Medrado, e que nós andamos em vários lugares ali no sertão, que não chovia, que o solo estava rachado. Ele falou assim, isso aqui era um açude de água, tinha muita água aqui, agora não tem mais, isso aqui secou, e aquele chão todo rachado. E ali, irmãos, naquele lugar, nós éramos em 7 pastores, nós dobramos nossos joelhos no chão, e começamos a pedir perdão dos pecados, clamamos a Deus, choramos ali com o rosto no pó, tinha carcaça de animais ali no chão, cabeça de gado, que era só o osso ali no chão, jogado, e nós oramos ali, irmãos, oramos e oramos, e quando foi na madrugada a gente ir embora, irmãos, caiu um temporal naquela cidade, que foi assim algo fenomenal. O pastor Nilton está acostumado a dirigir na chuva, irmãos, estava difícil dirigir, tamanha chuva que estava caindo, não, é uma chuva fora de época e fora do lugar, no sertão. E quando nós voltamos o ano seguinte, irmãos, nós nos surpreendemos, a gente levou bastante mantimento, porque nós tivemos uma casa de um irmão, que nos atendeu num sítio, e que ele nos deu batata doce. A batata doce estava tão gostosa, que nós ficamos clamando assim, poxa, que batata doce gostosa. Aí o pastor falou assim para a gente, que fazia tempo que ele estava só comendo batata doce, era tudo que ele tinha. Então no ano seguinte nós levamos bastante mantimentos lá, colocamos no carro bastante mantimentos na segunda viagem missionária, e para nossa surpresa, irmãos, onde era marrom e poeira, agora era verde, bonito, porque de um ano para lá, as coisas mudaram, porque nós oramos ali naquele lugar. Pense nisso, Deus te colocou aqui para fazer diferença, você é um discípulo do Senhor, Deus te colocou nesta cidade para abençoar esta cidade, para abençoar os teus vizinhos, para transformar e mudar a história desta cidade, desta nação, em nome de Jesus. E se muitas coisas têm acontecido de errado, é culpa nossa, nós temos que ficar incomodados com a situação política, com a situação vergonhosa, com o dólar disparado do jeito que está, a situação está ficando caótica, com o nosso pré-sal, que era uma esperança para a Baixada Santista, e que de repente já não é mais. Nós temos que orar, irmãos, nós temos que nos unir e orar, clamar ao Senhor, porque a nossa oração vai fazer diferença no mundo espiritual.
A Bíblia fala lá em Ezequiel, fala assim, procurei um só que se colocasse na brecha entre eu e esta nação, para que eu não a destruísse. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, esse texto nos leva a uma responsabilidade que um homem, orando por uma nação, ele vai fazer diferença, vai impedir a destruição dessa nação, porque um homem orou. Às vezes, irmãos, nós estamos orando só para o meu problema, nós estamos olhando só para o seu umbigo. Ah, eu preciso, eu necessito, eu preciso tanto disso ou daquilo. É sempre o eu. Esquecemos que nós temos que orar pelos outros. Nós iniciamos uma campanha com os intercessores aqui, de multiplicar os intercessores. E a cada dia nós temos visto, formamos um WhatsApp aí, formamos um WhatsApp que dá para nossas informações, para pedidos de oração. E a cada dia eu olho lá para o WhatsApp, quando eu abro assim, tem alguém que foi acrescentado lá. Estamos desafiando as células enviarem um intercessor, para ele aprender a orar pela célula, não só pela célula, mas para orar pela igreja, orar pelos cultos, orar pela cidade. Então estamos desafiando você, meu irmão, que gosta de orar, que quer orar por alguém. Não precisa que você tenha nenhum curso, venha conosco, nós vamos te treinar, Deus vai te abençoar, e você vai se tornar um intercessor. E as coisas vão acontecer nessa cidade através da sua vida, e você vai ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida e a tua família. Porque quando a gente se preocupa com os outros, Deus se preocupa conosco, Deus coloca pessoas para orar por nós. Amém? E nós estamos fazendo esse WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp lá, tem lá os seus pedidos. Nós estamos cercando. Olha, pastor, ficou enfermo, minha mãe, alguém, coloca lá, nós vamos colocar em oração. Às vezes eu tenho que chamar a atenção de alguns irmãos que ficam enchendo de versículo bíblico. Não, esse WhatsApp não é para encher de versículo bíblico, não. É para fazer pedidos de oração. Amém? E eu quero ver, irmãos, nós temos uma igreja que engloba mais ou menos nos 2 cultos, em torno de 1.500 pessoas. E eu penso que uma igreja, para funcionar e para ver as coisas acontecerem, a engrenagem andar, é preciso que 20% dela ore, seja intercessor. Então nós tínhamos que ter 300 intercessores. E quando nós começamos esse ano, nós tínhamos tinha só 30 e poucos intercessores. Eu creio que, irmãos, esse número já está mudando. Em nome de Jesus, nós queremos ver os 300 intercessores, os 300 gideões aqui nessa igreja, corajosos, que estejam dispostos, que não tenham medo de retaliação do diabo, que tenham coragem para enfrentar e ver a graça de Deus e os milagres do Senhor sendo operados neste lugar, em nome de Jesus. Depois nós começamos a mudar, ela fala assim, irmãos, nessa sala de oração a gente não vai ter espaço para ficar conversando. Quando nós estivermos aqui no culto, eu tenho certeza que tem gente lá na salinha, que estão orando pela palavra. Quando estiverem no louvor, vão orar pelo louvor. Quando estiver na palavra, orar pela palavra. Quando o pastor estiver fazendo apelo, nós vamos orar para que vidas se convertam ao Senhor, em nome de Jesus. E começamos a focar. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer. Os milagres vão começar a acontecer. E se você estiver disposto, muito mais rápido vai acontecer isso, em nome de Jesus. Amém? Seja um discípulo do Senhor. Seja alguém que esteja cheio de sede de mudança. Eu quero ver mudança. Eu quero ver mudança nesta cidade. Eu quero ver uma mudança nesta nação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma das coisas que nós temos, nós somos cidadãos. Acima de sermos cidadãos celestial, nós somos cidadãos aqui desta cidade, de São Vicente. Quando a gente mora em São Vicente, nós temos que olhar, amar este lugar e amar esta cidade. Aí você vê a praia, quando você olha a praia à noite, a praia de Santos toda iluminada. Aí quando você entra em São Vicente, ela está toda escura, abandonada. Isso é motivo da nossa oração, irmãos. Amém? Tudo que nós olhamos lixo na rua, nós temos que ter motivo da nossa oração. Orarmos, vamos orar, vamos clamar, Senhor, muda, Senhor, muda. Em nome de Jesus. A quarta característica desses homens que são discípulos de Jesus. Eram homens desinstalados e capazes de se movimentarem na dinâmica de Deus. Amém? Perguntaram para Jesus, onde é que você mora? E Jesus responde, as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, isso não é um convite à pobreza, não. Que pelo contrário, Jesus é contrário à pobreza. Mas é um convite a você estar desprendido, de você estar disposto para o reino de Deus, disposto para as coisas de Deus. Eu lembro de um ano, irmãos, acho que foi o ano passado, ou ano retrasado, que a gente chamava os líderes para conversar, sempre eram as desculpas dos líderes que eles estavam cansados, que estavam sempre cheios de tarefas. Irmãos, dê prioridade a Deus. Deus tem que ser o número 1 na sua vida.
A Bíblia fala assim para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sermos desinstalados, sermos desapegados, é um convite a vivermos o melhor de Deus, de que o melhor de Deus para nós, de que nossa vida ser focada para o reino de Deus. Eu fico contente, irmãos, quando eu vejo alguém que trocou de casa, vendeu a casa que ele tinha para comprar uma outra, porque a sala dele era pequena e não cabia uma célula. Eu quero que caiba uma célula na minha sala, eu quero uma casa que tenha uma sala grande, para fazer uma grande célula para o reino de Deus. Alguém que compra o carro e ele vem assim, pastor, eu quero que o senhor unja o meu carro. E diz assim, esse carro é para a obra de Deus. Eu quero usar esse carro para trazer os irmãos, meus vizinhos, trazer para a casa de Deus. Por isso eu quero um carro grande, por isso eu quis esse carro grande. Gente desinstalada, gente que está disposta a oferecer o seu melhor para Deus. Você está disposto a oferecer o seu melhor para Deus? Nós temos que estar dispostos, irmãos, o que? Da nossa vida, da nossa saúde. Você vai gastar a sua saúde toda, o seu melhor, você vai gastar para o mundo. Gaste para Deus, invista para Deus. Esteja disposto a servir a Deus. Assim você é um discípulo de Cristo. Eu estou disposto. Eu vi na televisão outro dia, o pastor Lucinho. E o pastor Lucinho estava falando, ele sempre promove algumas viagens, ele promoveu viagens para o Haiti, e agora está promovendo uma viagem para a Jordânia, convocando pessoas que são profissionais, que têm os seus 30 dias de férias disposto a ir a Jordânia, irmãos. Ela está cheia de refugiados da Síria e de vários países de perseguição desse grupo islâmico, que está matando gente que é cristã, e ele está pedindo para ir lá, para levar mantimentos, para levar ajuda humanitária, para prestar socorro, enfermeiros que possam ir lá curar feridas, ajudar essas pessoas, e dentro disso, ser luz, ser sal, fazer a diferença, aproveitar a oportunidade e falar, olha, Jesus é o Deus, Jesus é o Senhor desta terra. Não é o que vocês pensam que é Senhor, não, Jesus é o Senhor dessa terra. Tem um mês, irmãos, que chama mês de Ramadã, no final dos anos 2000, 2001, mais ou menos, 2001, um grupo liderado pelo Peter Wagner, com os intercessores mundiais, eles começaram a orar, Senhor, cumpre a oração de Ramadã, e começaram a jejuar e orar. No mês de Ramadã, irmãos, o muçulmano, ele jejua e ora. E uma das orações que eles fazem é dizer assim, Deus, revele-se a nós. E eles começaram a orar, Senhor, se revela, Jesus se revela a eles. E começou a acontecer alguns milagres na janela chamada janela 1040. Muitos começaram a se converter do nada e começaram a falar assim, eu encontrei Jesus, aquilo que os crentes estavam pegando, é Ele que é o Senhor, é Ele que é Deus. E começaram a ter uma experiência com Jesus, sem ninguém ter pregado a palavra de Deus para eles. Amém, queridos? Seja um discípulo, disposto a fazer algo diferente, fazer algo para o reino de Deus. Amém? Como células, nós podemos fazer muitas coisas, não apenas ficar fechados nas quatro paredes de uma sala, mas podemos fazer muitas coisas em nome de Jesus. Em último lugar, que nosso tempo está correndo, eles se submetem ao senhorio de Cristo. Olha só, irmãos, nesse verso 20, que diz assim, e logo os chamou, deixando eles o barco, e seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, é declarar o seu senhorio na sua vida. Isso, irmãos, muitas vezes nós dizemos, Jesus é Senhor, o Senhor é Deus da minha vida, mas muitas vezes nós não fazemos a vontade dEle. E nós tomamos o senhorio para nós mesmos, e queremos fazer a nossa própria vontade. Não estamos dispostos a servir o Rei dos Reis, não estamos dispostos a obedecê-lo, porque servir a Deus, irmãos, implica em rupturas, em vínculos com a malignidade, vínculos com o pecado, vínculos com as obras das trevas, implica, irmãos, em mudança geral da nossa vida. Deixar o senhorio de Cristo na nossa vida é deixar o pecado. Eu tenho ouvido alguns testemunhos entre jovens, que eu fiquei impactado com alguns testemunhos, de alguns jovens que têm falado assim, para pastor, quando eu chegava aqui na igreja, eu tinha relação sexual com a minha namorada, e depois que eu entrei para essa igreja, nós combinamos e paramos.
Isso, irmãos, é o impacto da palavra de Deus, do senhorio de Jesus em nós. E eu perguntei assim para um desses jovens, e tem sido fácil para você? Não, pastor, não tem sido fácil. A gente sente tentação, a gente sente muita tentação, mas temos levado avante isso. Mas ao mesmo tempo que a gente ouve esse testemunho, a gente ouve às vezes tragédias, histórias tristes, de gente que está caindo fácil, que está deixando fácil o pecado entrar na sua vida. Servir a Cristo, irmão, deixar Ele ser o Senhor da sua vida, implica em renúncias. Nós falamos pouco da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é renúncia. Quando diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Renúncia. Viver uma vida de renúncia para servir ao Senhor, é mortificar a sua própria carne, os desejos da sua carne. E hoje, irmãos, há tanta coisa boa para a carne. A gente fala assim, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu entendo que Deus nos deu alguns prazeres carnais. Um deles é comer. Não é verdade? Nós gostamos de comer. Só que às vezes a gente extrapola, a gente come demais, come coisas erradas, come coisas que não prestam. Come coisas que vão nos fazer mal, que vão nos matar. Outro prazer, o prazer sexual que Deus deu ao homem e à mulher, ao marido e à mulher. E quanto que Satanás tem investido para que isso não aconteça, que exista relação extraconjugal, que exista relação antes do casamento. Quanto o diabo tem investido nisso, e quantas informações nós temos. Quando você liga a sua televisão, você liga o seu computador, quanta informação errada de sexo tem lá. Quanta podridão. São dois prazeres carnais que deveriam ser bênção na nossa vida, e tem sido maldição. Em nome de Jesus, que haja uma mudança. Haja uma mudança, em nome de Jesus. Para terminar, eu queria contar a história de Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh foi um adolescente com 14 anos. 14 anos, ele aprendeu, ele era sadhu, ele era da Índia, ele aprendeu a odiar os cristãos, por seus pais, por seus familiares, e havia missionários onde ele estava, alguns missionários lá. E ele hostilizava aqueles missionários. Mas um dia ele passou por uma crise existencial. Ele entrou no seu quarto, trancou a porta e ficou ali dentro, dizendo assim, Deus, se existe um Deus, que se revele a mim, E passou um dia, 2 dias, e os pais deles começaram a preocupar, o que está acontecendo, que ele não come, ele não faz mais nada, ele está trancado lá, em depressão. E aí, na hora que o pai resolveu arrombar a porta, ele abriu a porta, e os seus olhos brilhavam, e ele exclamou assim, eu encontrei resposta, é Jesus, o Jesus que aqueles missionários pregam lá fora, é esse, o Salvador, é esse que eu encontrei como Deus, e eu quero servi-lo. E aí o pai começou a ficar preocupado, esse menino está maluco, ele deve ter um parafuso soltou dele, eu vou levar ele no médico e tal, e começou aquela coisa toda, o pai dele chegou e ameaçou ele deixar essa bobagem, raspou a cabeça dele. Aí depois ele levou para o rei, para falar com a corte do rei, e lá a corte do rei mostrou várias honrarias para ele, para que ele abandonasse aquela ideia, e falou assim, eu não posso abandonar esse Jesus que eu conheci. E aí, o tio dele foi lá, pegou ele, levou, o tio da família era uma família muito rica, levou ele no porão da família, abriu o porão e mostrou um monte de riqueza, ouro, prata, joias, muita coisa, isso aqui é tudo a sua herança, tudo aqui isso vai ser teu, mas você precisa negar esse Jesus. Ele falou assim, eu não posso fazer isso. Aí aquele tio, que era o irmão mais velho, devolveu ele para o pai, e o pai resolveu envenenar aquele menino, 14 anos, deu veneno para ele, e ele saiu de casa, morrendo, caindo no chão, cambaleando, ele foi parar, justamente no acampamento dos missionários americanos que estavam ali naquela nação. E ali eles viram um milagre de Deus, e o médico que atendeu aquele menino, que estava morrendo de envenenado, se converteu a Deus, porque viu o milagre de Deus, aquele menino ia morrer, Deus fez um milagre, e aquele moço se transformou um dos maiores evangelistas, no meio das montanhas, dos Andes, daquela região da Índia, no meio dos sadhus, ele se vestia como um sadhu, ele chamava de Sadhu Sundar Singh, evangelizou e ganhou muita gente para o reino de Deus, e Deus usou esse homem para fazer muitos milagres. Eu quero fazer esse desafio a você nessa noite.
Você que está aqui, que ainda não se sente, eu não me sinto um discípulo de Jesus. Eu ainda não me sinto assim, eu quero mais. Eu quero fazer diferença. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero ser instrumento na mão de Deus. Eu quero fazer um desafio a você. Levante-se, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Seja impactado pela palavra do Senhor. Seja impactado pela verdade de Deus. Eu quero viver uma vida diferente. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Você quer uma mudança de vida. Você quer ter uma vida diferente. Eu quero ser um discípulo. Eu não quero mais ser apenas um crente. Eu não quero ser apenas uma pessoa comum. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero fazer diferença onde Deus me plantou. Lá em Isaías fala assim: plantados para o Senhor, carvalhos de justiça para a sua glória. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego a Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou
és santo, poderoso, Deus. Toca na vida dos teus filhos nessa noite. Ministra, Senhor, a tua graça poderosa. Ministra a transformação genuína. Espírito Santo, vem. Vem, nós te invocamos, vem. Enche, Senhor, do teu Espírito Santo a vida dos teus filhos nessa noite. Enche, Senhor, com a tua glória, com o teu toque de vida, com a tua unção, com a tua presença, Pai. Impacta, Senhor, com a tua bondade. Impacta, Senhor, os teus filhos com a tua glória, Senhor, com a tua presença, Deus. Vem, Espírito Santo, nós te invocamos, vem, Senhor, vem sobre nós. Que o Senhor levante discípulos teus nesse lugar, homens e mulheres cheios de ti, Senhor, cheios da tua glória, cheios da tua presença, Senhor. Aleluia. Toca, Espírito Santo. Oh, Deus eterno, arranca, Senhor, tudo que não te agrada, Pai. Arranca, Senhor, derrama o óleo da alegria, derrama o teu Espírito Santo. Que haja mudança, Senhor, nos corações, que haja transformações genuínas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Oh,